nome Mishpatim, que significa procedimentos, regras, do livro de Shemot, nomes, né? E o tema para este Shabat, bastante interessante, assim, embora a gente não vai abordar assim exatamente todas as leis desta Parashá Mishpatim, algumas, né, que chamam a atenção. Então, o nome, o que nos revelam as leis de Mishpatim? Tem um sentido bem interessante, né? Então, nós estamos abordando hoje o livro de Êxodo 21, verso 1 até 24, 18, entre demais livros, né? Vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome nessa manhã de Shabat. Coloco a minha vida nas Tuas mãos nesse momento, a vida dos irmãos que estão aqui, os irmãos da transmissão também, para que o Senhor nos proteja, nos cubra, Senhor, nos ilumine nesse momento, abra os nossos ouvidos para que todos, cada um de nós, possamos reter, aprender e absorver os ensinamentos da Torá, que é Espírito e vida, e te agradecemos por esse momento, por esse Shabat. Em nome de Yeshua, Messias, amém, Baruch Hashem. Vamos lá então. Um breve resumo: leis acerca dos servos, leis acerca da violência, leis acima da propriedade, leis civis e religiosas, deveres dos juízes, o ano de descanso, o Shabat propriamente, as 3 festas de Hashem. Hashem promete a posse da terra, a aliança do Eterno com Israel, e Moshe e os anciãos sobem novamente ao monte. Então, vocês podem ver aqui no resumo que já os 4 primeiros itens falam de leis, né? Servos, violência, propriedade e leis religiosas. Então, compreendendo as leis judaicas na Bíblia. Então, nós vemos que a narrativa das 10 palavras, a Parashá anterior, ela comenta sobre, não é, isso que nós temos que entender também. A Parashá anterior, ela cita ali em Êxodo 20, ela cita as 10 palavras, mas esse momento que o Eterno fala as 10 palavras para Moshe, não é o momento da entrega das tábuas. Isso vai acontecer só depois, né? Então, o que o Eterno está querendo dizer com isso? Que primeiro ele fala, para depois as coisas acontecerem. Desde a criação, tudo foi criado pelo poder da palavra, depois que qualquer coisa se materializa, mas o princípio é a palavra. Então, a mensagem de Hashem é que ele queria passar essas 10 palavras para Moshe e para o povo, e que eles entendessem o propósito dessas 10 palavras. Mishpatim é justamente o entendimento mais profundo, porque imagine 613 leis, né? 613 mitzvot, que nós todos sabem que hoje são 613 leis, né? Como que 613 leis saíram de 10 palavras, né? Então existem um tronco de leis, depois os ramos, depois os sub-ramos e assim por diante. Eles vão ramificando e detalhando as coisas. Então, Mishpatim é o começo desse entendimento, dessa ramificação. Ele vai se aprofundando e vai detalhando cada uma das 10 palavras, né? Então, é como se o Eterno estivesse abordando as 10 palavras, né, explicando cada uma delas, de repente para ali e entra novas leis. Peraí, parece que essas novas leis não têm nada a ver com as 10 palavras, mas não é bem assim. Mishpatim está totalmente relacionado com as 10 palavras. Isso que nós temos que entender, né? Por isso que eu passo desde já para vocês esse entendimento aí. Então, vemos que a narrativa das 10 palavras é interrompida com tantas leis e de uma só vez. Isto é quase uma parashá inteira de leis, né? Há leis complexas sobre danos, sobre sistemas judiciais, propriedades, violência, etc., e muitas outras coisas. Moshe conta para o povo, fala essas leis para o povo, que diz:
nós ouviremos e faremos. O que significa quando o povo diz nós ouviremos e faremos? Significa que esse ouviremos e faremos foi por causa da aliança, da grande aliança. Mas qual aliança, Roxo, que está falando? Que tipo de aliança? Aliança com a maior Ketubá. Todos sabem aqui quando eu falo Ketubá, o que é? O que é uma Ketubá? Quem não sabe, é um contrato de casamento, né? Casamento do meu filho com a Elaine, teve uma Ketubá, um contrato de casamento. Qual que é a maior Ketubá que existe? Ou que já existiu e que acho que não vai existir outro maior que esse? Qual que é a maior Ketubá que existe hoje, irmãos? Está aqui, ó. A Torá. A Torá é o maior contrato de casamento que o Eterno fez com o povo de Israel. Aliança, um casamento, né? Então, Moshe, por isso que o povo, quando entendeu a mensagem, disse sim, agora que nós entramos nesta aliança, nós ouviremos e faremos o que o Senhor quer que a gente faça, né? Moisés, Arão e os anciãos sobem ao Sinai e têm uma visão de Hashem. E finalmente Moisés sobe ao monte para pegar as tábuas. São 2 etapas, né? Que daí Moshe fica ali 40 dias e 40 noites. Hashem não poderia finalizar a história e depois colocar as leis à parte? Sim. Ele poderia falar de muito mais tempo ele poderia falar das 10 palavras e colocar esse assunto de Mishpatim, sei lá, num outro cantinho da Torá, da Bíblia lá, como se fosse uma coisa insignificante ou secundária, mas não. Ele já coloca em seguida Mishpatim, porque ele quer que a gente entenda alguma coisa além só do que está nas 10 palavras. É uma coisa um pouco mais profunda. Por isso que ele já coloca em seguida. Então, por que todas essas vezes? Porque aqui no meio de uma história, qual o sentido disso? Algum significado por trás das 10 palavras? Sim. A lei sobre, por exemplo, quem bate em alguém acaba matando. Às vezes, quando aquela história do sangue, quando o sangue ferve, né? Então, muitos crimes, muitos crimes acontecem de uma forma muito rápida, quando acontece exatamente esse momento, no termo popular que a gente fala, quando o sangue ferve, sobe para a cabeça. E há um arrependimento, uma dor muito grande, porque aquele sangue subiu, a pessoa perdeu a linha de raciocínio, perdeu a razão, cometeu um crime, mas no fundo ela não queria cometer crime. Ela não tinha essa intenção no começo, né? Então, alguém que foi lá, estava com raiva de alguém, bateu em alguém a ponto de matá-lo, mas ele não queria matar, né? Lei sobre sequestro, alguém rouba uma pessoa e a vende, isso existe muito hoje. Inclusive só não roubo de pessoas, como roubo de órgãos de pessoas. Isso é uma coisa demoníaca, terrível. Aprendemos sobre alguém que amaldiçoar aos pais também, é algo muito sério e muito grave, né? Porque está ali, você honrar os pais, né? Honrar e abençoar os pais é tão forte que está na primeira tábua, não está nem na segunda tábua, é o 5º mandamento, é depois do Shabat. Honrar pai e mãe, para que se prolonguem os dias da tua vida, da tua existência, né? Esses 3 tipos de leis juntas lembram você de alguma coisa? Lei sobre matar, roubar e desrespeitar os pais? É uma reminiscência das 10 palavras. O 6º mandamento, não mate, o 8º, não roube, e o 5º, como eu falei, honrar os pais. Mas podemos pensar, sim, mas são apenas 3 leis, que também estão nas 10 palavras. Isso não significa que haja alguma conexão real com o que eu tinha falado. Mas há uma conexão sim, né? Que as 10 palavras são, na verdade, princípios
o princípio geral, é a regra geral, mas nós temos que nos aprofundar. É como se o Eterno lançasse ali uma mensagem, né? Essas 10 palavras, mas dentro de cada uma dessas 10 palavras tem vários sod, revelações profundas, né? Então, se você se firmar só na parte literal de cada uma dessas palavras, você fica perdido, fica desorientado. Você tem que se aprofundar, pegar cada uma dessas palavras e mergulhar nelas, para encontrar o sode de cada uma delas, né? E as leis de Mishpatim são muitas aplicações de que forma você vai usar cada uma dessas 10 palavras. O próprio Narmânides sugere que essas leis estão relacionadas com as 10 palavras, mas não nos mostra de que forma. Ele sabe que tem uma relação direta, né? Vamos descobrir algumas dessas conexões, então. Algumas dessas leis, como não matar, não roubar, honrar os pais, enquadram-se, obviamente, em algumas das 10 palavras. Sim, com certeza. Outras leis, porém, parecem não ter nada a ver com nenhuma das 10 palavras. Mas tem sim. Sempre você pensa que não tem. E quando olhamos para essas leis, começamos a notar conexões bem interessantes, né? Então vamos começar a ver essas conexões aqui. As primeiras leis da Parashá têm a ver com servidão. De início não há nada. Eu estou falando as primeiras leis, eu não estou falando agora das 10 palavras, eu estou falando da mensagem desta Parashá. O que começa falando dessa Parashá? Não fala lá do escravo? Mas falando do escravo, né? Servidão. De início não há nada, em nenhuma das 10 palavras você vai encontrar lá algo sobre escravidão. Não tem. Da 1ª à 10ª palavra não tem nada sobre escravidão. Vejamos a Parashá. Quando você adquire um escravo hebreu, ele trabalhará para você 6 anos e no 7º ano ele ficará livre. Ele trabalhar, já tem 2 dicas aqui. Ele trabalhará para você 6 anos. 6 anos lembra 6 dias. Peraí, mas 6 anos também lembra outra coisa. 6 dias é o tempo da criação. 6 dias, os dias de Hashem, né? Que um dia pode ser 1000 anos, né? 6 dias e no 7º, 7º Shabat, mas 7º ano é Shemitah. 7º ano é Shemitah, né? É o ano da Shemitah. Ele ficará livre. Muito bem. Já lembrei de 2 coisas, Shabat e Shemitah. Então, eu não estou lembrando da escravatura do Brasil, o tempo dos escravos. Estou me lembrando do tempo da bênção. O que isso lembra nas 10 palavras? Trabalhar 6 para ficar livre no 7º é o Shabat. E é a 4ª das 10 palavras que está na primeira tábua. Durante 6 dias você trabalhará e o 7º dia será Shabat para Hashem, Baruch Hashem. Então, o que a gente faz sexta-feira à noite, depois do pôr do sol? A gente arruma uma mesa, faz comidinha, um jantar, damos as bênçãos, nos alegrando. Por quê? Porque nós estamos engrandecendo o Eterno. Eterno, eu estou aqui vivo agora com a Estela, com o Pedro, com o Paulo, por causa... A Elaine? Por causa do que o Senhor nos criou. O Senhor criou todas as coisas, nos criou, nós estamos aqui com saúde e podemos comer essa bênção que tem a comida sobre a mesa. O Senhor criou todas as coisas e nós não somos os criadores, nós somos os servos. Nós agradecemos o Criador nesse momento. O que a gente pode fazer? A gente fez muito pouco. Como que aqueles alimentos surgiram ali na frente? Porque você e a Estela foram lá no supermercado e fizeram compra. Mas o alimento em si, nós criamos lá um alimento novo, eu e a Estela, e plantamos. Não tem como. O ar que a gente respira, a água, tudo... A gente esquece dia a dia milhares de bênçãos que estão ao nosso redor. Todo dia a gente acaba esquecendo, né? Então é para lembrar dessas coisas, né?
Então, ó, você não fará nenhum trabalho. Ao notar a mesma linguagem, a Torá parece nos dizer que essas leis de servidão estão de alguma forma ligadas ao Shabat. Sim, então agora está chamando essa questão da servidão, está nos chamando a atenção que esse tempo de servidão, o que acontece no final da Shemitah, quando o dono, o mestre, o encarregado lá daquela propriedade, passa os 6 anos, no 7º ano o que ele faz? O escravo deixa de ser escravo dele, o servo deixa de ser servo dele no 7º ano. Então, o Eterno está querendo chamar nossa atenção para quê? Que ninguém é mais que ninguém. Eu não criei nada, eu não sou efetivamente o dono da terra. Se eu fosse o dono da terra, eu nem pararia lá no céu, a terra é minha, eu faço tudo como eu quero, do jeito que eu quero. Quer dizer, se o Eterno estabelece que você tem que parar no 7º dia e no 7º ano, é para lembrar que a gente não é dono de nada, que a gente não é chefe de nada, que nós somos servos de Hashem, nós temos que estar submissos ao querer dele. Quando você começa a se achar o bom, eu sou chefe, eu sou mandão, eu faço como eu quero, esse pensamento pode jogar no lixo, querido. Desculpe a franqueza, mas... Então nós temos que saber administrar bem quando o Eterno nos estabelece como um líder, como um servo, um empresário, né? Nós temos que saber conduzir as pessoas, sempre ver o lado das necessidades das pessoas e não termos a visão de servo, não de chefe durão opressor, tipo um faraó, né? É claro que a servidão não tem nada a ver com guardar o Shabat, porém é uma bênção após o período da servidão. Mishpatim, então, nós estamos começando a entender que Mishpatim nada mais, nada é, irmão, do que os princípios morais das 10 palavras. Nós vamos começando a entender princípios morais das 10 palavras. As leis geralmente exigem atitudes. Pague seus impostos e contas, pare no sinal vermelho, não faça isso, não faça aquilo. Muitas das leis da Torá são da mesma forma. Muitas das leis são assim bem práticas, tanto é que tem no 613 tem as leis positivas e as leis negativas, né? Ou não faça isso, ou faça isso. As positivas, faça isso, e as negativas, não faça isso, né? Mas as leis não tratam apenas das ações em si, porque eu acho muito legal assim a questão objetiva da lei. A lei ela é trazida até nós e é prática e objetiva. Você não tem muito o que pensar. Ou você faz ou você não faz. Obedece é benção. Não obedece é problema, né? Mas tem outras que não são assim tão objetivas. Elas são subjetivas ou subjacentes, né? Elas são expressões de princípios superiores. Aqui é apenas um exemplo. Pagar impostos, por exemplo, é uma expressão de um compromisso com o sistema mais amplo do qual escolhemos fazer parte. Você paga o imposto, mas muitas coisas acontecem no teu dia a dia, na tua cidade, enquanto você dorme, muitas coisas estão acontecendo, tal. Mas por quê? Porque você pagou, teu vizinho pagou, o outro bairro lá pagou, uma série de quantidade de pessoas, né? Pagando e para outras pessoas fazerem, né, prefeitura, estado, governo e etc, policiais tal, fazerem. Que você escolheu fazer parte, né? Nós pagamos, por exemplo, por estradas, por proteção, para você poder ir num parque no final de semana, levar teus filhos, levar tua família, e infraestruturas, né, de você poder tomar um banho, essa água não vai prejudicar ninguém, lá tem uma rede de esgotos, né? A água que vem até você, ela não vem em forma de esgoto, ela vem tratada, limpinha, para você poder ou beber, ou cozinhar, ou tomar banho. Então, infraestruturas das quais a sociedade se beneficia, mesmo que não participemos em todos os seus aspectos. Você
Você não fica toda hora pensando, eu tenho que pagar por causa do esgoto. Você está pagando lá, mas as coisas estão acontecendo, mas você está fazendo a tua parte, né? Então, são coisas assim objetivas. Nessa paraxá, ao conectar certas leis de Mishpatim, com as 10 palavras, talvez a Torá esteja ensinando essa perspectiva sobre o propósito das leis. Embora duas leis, presta atenção, duas leis, possam não parecer iguais em ação, podem ser duas expressões diferentes de um princípio semelhante. Como assim? Olha essa questão aqui do servo ou do mestre, né? Porque haveria algum limite de tempo por vocês ter um servo? Olha que interessante. Bem, quando você, o mestre, é forçado a libertar, quer dizer, você não foi algo que você escolheu da tua cabeça. Espera aí, eu estou com uma pessoa que trabalha para mim 6 anos, mas essa pessoa, espera aí, coitadinho, né? Eu uso e abuso, assim, ele faz muitas coisas, até passa do prazo. Então eu vou dar, por minha conta, eu vou dar 1 ano de folga para ele. Só que se ficar a gente escolher isso, não, você já começa a pegar a tua calculadora, peraí, 1 ano é muito. Eu vou, não, em vez de 1 ano, eu vou reduzir para 1 mês. Só vou dar 1 mês para ele de folga. Peraí, 1 mês, acho que é muito, eu vou perder muito, eu preciso muito dele. Acho que 1 semana. Não, 1 semana é muito, vou dar 2 dias então. É assim que os homens são. Só que Hashem não. Hashem ele age de uma forma justa. O peso da justiça de Hashem é perfeito, né? Gente que não entende. Então, quando você, o mestre, é forçado a libertar um servo, depois lá de 6 anos, é um lembrete de que realmente você não é o mestre. Porque você tem que fazer aquilo e essa ordem não veio de você ou do outro sócio teu lá. Veio de cima. Você tem que fazer aquilo. Então, chegamos à conclusão que nós não somos o mestre, nós não somos o dono do pedaço. Você não é dono do servo e você não é dono de ninguém. Você não é dono de nada. Nós não somos dono de nada. É isso que o Eterno quer que a gente pense. Hashem é o único mestre soberano. Se é disso que tratam as leis da servidão, e se as leis estão ligadas ao Shabat, o que isso nos diz sobre os valores ocultos, o Isod que tem do Shabat, por exemplo? Quando guardamos o Shabat, testemunhamos a criação do mundo. Hashem criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas as leis da servidão mostram-nos que esse princípio é ainda mais profundo. Então, como eu já falei para vocês no começo, lá do jantar de Shabat e tudo, Shabat também é um lembrete de que nós não somos os criadores. Para a gente sempre, por isso que é semanal. Qual que é o objetivo disso? A gente se achar, tirar ou se achar, colocar tudo para o Eterno, nós somos apenas teu servo. Eis-nos aqui, Eterno. Obrigado, porque nós estamos aqui, nossa família, e tenha alimento sobre a mesa, etc. Não. Quando trabalhamos e criamos, parece que estamos no controle. Isso é muito natural. Trabalha lá, levanta cedinho, tem gente que trabalha de madrugada, levanta muito cedo, vai dormir tarde. Então você acha o cara ou a cara. Eu sou o bom. Achamos que temos o controle das coisas, né? Isso é um grande mal nosso e da humanidade. A gente quer ter o controle.
das coisas. No Shabat paramos e refletimos sobre a criação. Lembramos que nós não somos os mestres e que o mundo não funciona conforme o nosso controle. Aplicando leis e regras judaicas à nossa vida. Não é só que as leis em Mishpatim são aplicações das 10 palavras, elas são, na verdade, um comentário sobre elas também, né? Tem a questão os princípios morais, né? E também comentário, o Mishpatim acaba também comentando sobre as 10 palavras. Essas leis revelam um nível mais profundo e ensinam sobre o valor que cada uma das 10 palavras promove. Então aqui já está confirmando para todos nós que toda essa Parashá Mishpatim está diretamente relacionado com as 10 palavras. Não é um assunto à parte. Terminou as 10 palavras? Não. Está diretamente inserido. Outra lei dessa Parashá, não dê um relatório falso. Olhem que interessante aqui. Não dê falso testemunho, né? Sobre alguém no tribunal, por exemplo. Se apenas olhar para o conceito aqui, podemos dizer, isso se encaixa na 9ª das 10 palavras. Não dar mau testemunho de alguém, né? Muito bem. Não dê falso testemunho. Linguagem usada na 3ª das 10 palavras. Não tome o nome de Deus em vão. Olha, não dê falso testemunho. Tem uma linguagem usada na 3ª das 10 palavras, que é: não tome o nome de Deus em vão. 3ª das 10 palavras. Então, vocês já veem aqui uma conexão com a 9ª palavra e com a 3ª palavra. Olha que interessante. Parece que essas duas leis são inseparáveis. A 3ª e a 9ª. Como assim? O que não espalhar uma notícia falsa tem a ver com não usar o nome de Deus em vão? Quando espalhamos mentiras de alguém, não passamos apenas informações falsas. Quando espalhamos mentiras sobre alguém, não passamos apenas informações falsas do outro. Agora presta atenção aqui, ó. O cuidado, a questão do Lashon Hará, que é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Porque, às vezes não. Vamos dizer que 98% ou 99% a gente acha, você faz um quadro, pode até escrever detalhes, tipo um julgamento de alguma situação, de alguma pessoa, mas a gente não tem a visão plena como Hashem tem daquela situação. Às vezes tem uma história de anos, longos anos, para a pessoa ter agido daquela maneira, e você julga aquela maneira sem conhecer talvez uma semana atrás, um mês atrás da vida daquela pessoa, para ela chegar a fazer aquela coisa que você vai falar daí mal dessa pessoa para outras pessoas. Então a gente... a Torá diz que a justiça pertence a Hashem. Nós não podemos entrar nessa causa de a gente fazer justiça com nossas mãos, que a justiça pertence a Hashem. Ele é o nosso justo juiz. A Torá ensina assim. Nós temos que liberar aquele caso, aquela pessoa para Hashem, e que o Eterno faça a justiça por nós, né? Então, quando espalhamos mentiras de alguém, não passamos apenas informações falsas às outras pessoas. Porém, vírgula, presta atenção aqui que é bem interessante, nós estamos comprometendo a identidade de alguém e abusando dela. Nós comprometemos a identidade daquela pessoa. Então, alguém que não conhecia aquela pessoa, você fala mal daquela pessoa, você, sem conhecer o quadro geral, você acaba passando um caráter totalmente errado para aquela pessoa que está ouvindo. Então você está destruindo aquela pessoa para outra pessoa.
comprometendo a identidade daquela pessoa. Isso é muito sério. Talvez seja isso que esteja acontecendo na terceira palavra também. Não se trata apenas de usar o nome de Deus fora do contexto. Na Torá, o nome de Hashem é a forma como ele se relaciona conosco e nós também. Segundo a Torá, irmãos, para nós estarmos bem em dia com Hashem, assim, em paz, né, as coisas fluindo, você sentindo a plenitude e a presença de Hashem, se você não estiver bem com os teus irmãos, você não vai estar bem com Hashem. Não tem plano B. Por isso, a gente estar em congregação é uma prova, é um teste. Nós estarmos sempre reunidos. Porque problemas, qual congregação no planeta Terra, eu não sei na Lua ou em Marte, mas no planeta Terra, qual a congregação que não tem problema? Vá lá conversar com o Rabino Chulão, com o Marcelo Mateus, para ver a quantidade de problemas que eles têm todo dia. Cabeça assim, ó. E falam isso, e gente que chega, gente que vai embora, traições, falam isso, falam aquilo. É um monte de problemas. Então, se a gente está entre nós, como congregação, estamos mal com alguém, nós temos que procurar ficar bem com alguém. Irmão, me perdoe, nós temos que acertar, porque nós vamos nos reunir no Shabat lá, não adianta eu adorar lá o Eterno, ele não vai aceitar a minha adoração, meu louvor. Eu tenho que estar bem com você, me perdoa, me dá um abraço aqui. Pronto. Isso nós temos que fazer. Não tomar o nome de Deus em vão é não menosprezar ou desvalorizar quem Deus é. Essa paraxá ensina sobre os princípios que fundamentam as leis. Mas um exemplo dessa paraxá, em Êxodo 22, ó número bonito, 22, 22. Você não deve oprimir nenhuma viúva ou órfão. Mas Rocha está falando em oprimir agora, viúva ou órfão. A opressão das viúvas ou dos órfãos não consta nas 10 palavras? Claro que não. Pode procurar lá. Opressão de viúva ou de órfão, nas 10 palavras, não. Mas consta em Mishpatim. Mas o que lembra essa linguagem? O que essa linguagem tem a ver com as 10 palavras? O que diz a nona das 10 palavras? Não dê falso testemunha contra seu amigo. Esta é a mesma frase em nosso paraxá. Mas maltratar uma viúva ou um órfão não tem nada a ver com não ser uma falsa testemunha? Vejam bem. Coisa pega. Em Mishpatim, a frase não maltrate, preste atenção aqui. Em Mishpatim, a frase não maltrate, se aplicar a mesma definição às 10 palavras, não significa apenas não dê falso testemunho contra um amigo. É mais profundo. Por isso que Mishpatim explica as 10 palavras. Mas significa assim, ó, não maltrate seu amigo prestando falso testemunho. Aí que está o ponto. Porque parece que quando você lê assim, ó, não dê falso testemunho, nossa, é uma coisa tão banal, por que isso aqui está nas 10 palavras? Parece que nem precisava estar nas 10 palavras isso. Só que tem um sode ali que é exatamente não maltrate seu amigo prestando falso testemunho. Para você não deteriorar, para você não diminuir o caráter daquela pessoa. A gente não é o justo juiz. Isso nos obriga a mudar nossa compreensão dessa lei. Realmente, quando você tem esse entendimento, opa, eu não tinha parado para pensar nisso. Pergunta: por que não prestar falso testemunho faria parte das 10 palavras? É importante, mas seria digno das 10 palavras? O que eu tinha acabado de falar para vocês. Parece que só não prestar falso testemunho, né? Parece que é uma coisa que não é tão relevante. Mas é bem relevante, porque agora a gente entendeu. A questão é muito mais forte do que não testemunhar falsamente. Maltratar parece ser uma palavra que descreve opressão. É coisa de Faraó. Daqueles que têm poder contra... Nós estamos no reino ou nós estamos no Egito? Onde é que você está? Ou se você está pensando em oprimir e maltratar, é porque você está em cima do muro ainda. Se eu estou em cima do muro, eu não estou salvo. Então veja bem, irmão.
tome uma decisão. Daqueles, né, descreve a opressão daqueles que têm poder contra os menos poderosos, os mais frágeis, né? Aqueles que não têm muito poder de contratar um advogado, está lá à mercê. Viúvas e órfãos são pessoas que muitas vezes ficam impotentes e sozinhas. A Torá trata de não usar seu poder para explorar os menos afortunados. E talvez seja isso que a Torá esteja orientando quando diz: não dê falso testemunho com relação aos menos afortunados. Olha que interessante. Imagine você num tribunal. Um tribunal ali no centro cívico. Daí você foi estabelecido lá para dar um testemunho, né, de uma situação. Daí você senta lá numa cadeira à parte, daí você se sente o cara, né? Poderoso. Você se sente numa posição de muito poder. Dessa forma, podemos controlar o destino da pessoa sobre quem testemunhamos. Você está com o domínio nas tuas mãos nesse momento. O que você falar, você pode derrubar aquela pessoa. Enquanto ela própria, geralmente, não pode fazer nada. Ela está ali, só esperando o que você vai falar. As leis em Mishpatim não só recordam as 10 palavras. Presta atenção aqui. Estamos encerrando. As leis em Mishpatim não só recordam as 10 palavras, mas também recordam os princípios morais de quem? Quem que foi o mestre de Mishpatim? Quem que foi o mestre em Mishpatim? Que todos os dias da vida do Mashiach, ele praticou, ele ensinou os princípios morais das 10 palavras. Porque ele, o Mashiach, é o verbo, as 10 palavras é o verbo, irmãos, que se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele é as 10 palavras. E a vida dele, dia a dia, foi um verdadeiro Mishpatim. Porque ele ensinou as 10 palavras e ele disse: olha, a primeira palavra, para você ser bem sucedido na primeira palavra, faça assim. Na segunda palavra, para você ser bem sucedido, você faça assim. A terceira, e assim por diante, até a 10ª palavra, ele ensinou todas as palavras, os seus princípios morais, tintim por tintim, irmãos. É o mestre do Mishpatim, o nosso amado e querido Yeshua HaMashiach. Mas também recorda os princípios morais da vida, dos ensinos preciosos da vida, todas as parábolas, todos os ensinos, todas as curas, em Shabat e fora de Shabat, quando ele ressuscitou mortos. Ele chegou lá para a filha do chefe da sinagoga e disse: Talita cumi, levanta-te, menina. Queridos, espero que vocês tenham aprendido um pouco. Eu também, né? Espero que eu tenha aprendido. Então, conforme as palavras de Mateus, não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas, não vim anular, mas eu vim para cumpri-los. Baruch Hashem. Baruch Rabá, Bishem Adonai. Nós esperamos, Yeshua. Nós esperamos muito e cremos no teu retorno. Baruch Hashem.